Fala galera, hoje eu trouxe a parte 2 da vilã que usando cheat, invoca um ancestral poderoso. O nome da obra e o começo da segunda parte estará marcada na descrição, bora pro vídeo. Era final de tarde e estava nevando bem forte. Nos mostra uma empregada fechando a janela. Uma mulher chega na frente da lareira e diz que finalmente, os preparativos estão completos. E diz que essa é a lenda do fogo azul. Depois que o Império de Gerante foi formado, um rei eliminou seus inimigos com um fogo azul. E com isso ele ficou conhecido como o Mago das Chamas Azuis. Mesmo depois de sua morte, ele permaneceu como uma lenda, deixando para trás uma profecia que dizia: Eu entregarei meu fogo azul para aquele que chamar meu nome. Muitos anos depois, em uma ilha chamada Erele do Norte, alguém perguntava quem seria ela. Ela disse que finalmente o conheceu, e chamou seu nome. A pessoa pergunta como ela sabe seu nome. E pergunta o que ela é, exatamente. Ela pensa o que eu sou, e acha que é uma pessoa normal. E pensa que a resposta para isso é reencarnação. E que era apenas uma trabalhadora de escritório na Coreia do Sul, até acabar morrendo em um trágico acidente de avião durante uma viagem de negócios. Mas quando abriu os olhos, foi recebida com a calorosa, mas infeliz, Catherine, que tinha 5 homens aos seus pés dentro do reino da novel. E o pior de tudo era que ela não era a personagem principal Catherine, nem uns dos seus peixes, ou um personagem extra. Mas sim a vilã que falhou em matá-la. Ivéria Obelon, a que foi banida do ducado. Ela tinha o título, a aparência, mas não a personalidade. Seu querido noivo, o príncipe herdeiro Cassian, estava profundamente apaixonado por Catherine. Com isso ela tentou matar Catherine para mudar os sentimentos dele. Claro que seu plano era desajeitado e ela foi pega imediatamente. Você é uma mulher terrível, Ivéria. Como você pode pensar em assassinar alguém, e logo Catherine? Mas que merda, pensou ela. E diz que esse foi o primeiro peixe de Catherine, o príncipe herdeiro gerante. No fim da novel ele se torna o rei e casa com Catherine. Pobre Vera, pensou ela não tem bom gosto para homens. E pensa se precisa mesmo agarrar-se a ele como a original fez. De qualquer forma, as coisas correram bem para ele e Catherine. E pensou que ela podia simplesmente brincar por aí como filha do duque pelo resto de sua vida. E pensa que qual é a utilidade de gostar de um homem em um pedaço de papel. Assim o cara diz que o que ela fez é assassinato. Com isso ela diz que foi apenas uma tentativa de assassinato. Ela não morreu. Morreu? Ele pergunta se ela chama isso de desculpa razoável. Ela diz bem de qualquer forma, iremos cancelar o casamento, e diz que vai deixar o círculo social e viver pacificamente de agora em diante. E pergunta se isso é o suficiente. Com isso ela se levanta e passa por ele. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Quando chega em frente à porta ela vira-se, e diz que ela quer dizer que eles não se encontrarão novamente. Depois de um refrescante término com o príncipe herdeiro, o duque Oberon me mandou para Erele, que era um dos estados do duque. É uma terra muito fria e vazia, localizada no longínquo norte, mas é perfeita para minha vida preguiçosa. Pelo menos era o que eu imaginava. Ela fala que ninguém lhe disse que ela ficaria congelando assim. Com isso ela pergunta para a empregada se ela está dizendo que mora naquele lugar. Com isso a empregada pergunta se deve trazer um pouco de chá quente. Ela fala que tem uma pergunta mais importante, o porquê a lareira não está acesa. A empregada fala que isso é. Com isso ela diz que não sabia que havia apenas madeira preta nas terras de Erele, mas... Com isso a empregada diz que elas são muito robustas e nem mesmo pega fogo, então não poderia ser usada como lenha. Em última análise, as terras de vosso pai não dependem de nada tirando a lenha, mas há cerca de uma semana, a loja local, que tem sido seus parceiros pelos últimos 100 anos, de repente cortou laços com eles.
Com isso ela lembra que a loja local é afiliada ao tio do primeiro príncipe, Conde Melion. A empregada confirma. O primeiro príncipe, Lidon Gerante, perdeu sua mãe, que vinha de uma família de condes, bem cedo, logo depois disso. Ele se tornou o príncipe sem sorte que perdeu sua posição de príncipe herdeiro para Cassian, cuja mãe era de uma família ducal. Naturalmente a relação do herdeiro com Ivéria era pior. Ainda teve a heroína, que morreu depois de se casar com ele, mas ele não deveria descaradamente me torturar assim. Com isso ela se estica na cadeira e diz que não pode fazer nada em relação a isso. E pergunta para a empregada se ela colocou um pouco da lenha preta na lareira. Ela diz que sim, mas... Ela diz para ela não se preocupar. E pensa que desde que transmigrou para o início da história, só vai chamar o nome do mágico do livro. Com isso ela fala Teoris. Ou, devo chamá-lo de demônio Teoris. Ele a olha sem falar nada. Com isso ela diz que o excedente feiticeiro, que também era conhecido como herói fundador, era na verdade um demônio da Pedra da Chama Azul. Gerante, o rei fundador, assinou um contrato com ele para estabilizar o reino. Com isso ele pergunta se ela é descendente daquele idiota que queria ser rei centenas de anos atrás. Mas por que sua energia é completamente diferente da dele? Ela pergunta se pode ter seu desejo primeiro. Ela diz que precisa do poder do fogo azul. Ele diz fogo azul, tudo bem. Ele pergunta, o que é que ela deseja? Seu fogo? Dinheiro? Honra? Ou poder? E diz para ela dizer apenas uma palavra, irá queimar luz até a morte. Ela o olha e diz que só quer fogo. Ele fica sem acreditar. Ela diz que só queria o fogo, pois é muito frio ali. E fala que quer acender a lareira, mas a madeira não queima, por isso chamou. Quando ele terminar de acender a lareira ele pode ir embora. Ele a olha sem entender. Ela diz que ele pode começar. Ela então vendo que ele não se moveu, pede por favor, acenda o fogo e rapidamente ir embora. Ele acende o fogo. Ela fala que ele já pode ir agora. Ele diz que não pode ir. Ela fala que não entendeu, e pede para ele repetir. Ele pergunta se ela não sabe. Com isso chega perto dela e diz, que convocá-lo é um contrato de vida. Com isso ela diz que é tão quente. Ela diz que ele chama isso de chama azul, mas não é tão azul quanto pensava. A propósito conceder um desejo para a vida toda até o contratante morrer, e diz que demônios são muito fáceis de persuadir. Ele diz que não é assim, e que sempre recebem um pagamento por isso, como sangue ou guerras. E fala que o idiota que se tornou rei lhe deu seu primeiro filho como pagamento. E diz que ela era a primeira pessoa que o chamou sem pagar um preço por isso. E pergunta como ela fez isso. Ela pensa que isso é porque os nomes dos demônios foram apagados das mentes dos humanos pelos deuses, mas não do dela que leu a novel. Com isso ela diz bem, já que o chamou então tomará a responsabilidade. Ele pergunta se é sério aquilo. E pergunta se ela vai deixar ele solto, aí então poderá entrar em brigas em todos os lugares. Ela fala que não, só vai alimentá-lo e então vai dormir. Ele fica sem acreditar no que ouviu, e fala que está ferrado. Ela pergunta se é realmente muito chato fazer aquilo. Ele pergunta que truque é esse que ela está fazendo. Ela diz que ele falou que aceitará seus desejos incondicionalmente. Então fala que tal ele não comer, nem beber e nem descansar, apenas que fique de pé ali, e preguiçosamente encare a parede. Ele diz que ela é tão cruel. E fala que está ferrado, é claro que os humanos agiriam assim. Com isso ela pensa que até que seu rosto é muito bonito, e vale mais a pena cuidar dele do que do príncipe herdeiro. Ela chama de Teoris, enquanto ele se perguntava por que está acontecendo aquilo com ele. Ele diz para ela o chamar apenas de Helwer. Ela fala que fará seu pedido agora.
Ele diz que não pensa mais em arrumar brigas. E pensa que não quer ficar encarando a parede. Ela diz que não vai ser esse seu pedido. E assim diz que seu pedido é não a matar, e a proteger. Ele diz que não pode matar o contratante de qualquer forma. Ela fala que também é proibido deixá-la morrer. Ele pergunta se ela quer mais alguma coisa. Ela fala que ele se destaca demais porque é muito bonito, então ele poderia alterar sua aparência para não se destacar. Então você me acha bonito? Perguntou ele. Ela fala que essa não é a primeira vez que ele escuta isso, então por que está tão surpreso? Ele diz que parece que o coração dela bate mais rápido a cada ação dele, e que pensava que ela não podia ver sua beleza. Então ele concorda, e diz que vai assumir uma forma que não se destaque muito. Assim ele começou a girar e se transformou em um cachorro. Assim nos fala que os demônios possuem várias almas associadas e podem se transformar na que desejar. Com isso ele pergunta o que ela acha desse corpo. Ela coloca a mão na cabeça dele e diz que é muito fofo. Ele pergunta se ela não sabe que aquilo é muito íntimo. Com isso ele pergunta como ela vai explicar sobre o fogo. Ela diz que é uma maga. Assim. Depois a olha sem acreditar. Ele a cheira e diz que o poder mágico dela está no 0.5. Ela diz que é isso mesmo. Assim diz que magos operam e usam o poder mágico em seus corpos. E quanto maior seu poder mágico, melhor será o mago. E quando foi medido o poder mágico de Véria, era 0.5. Ela não conseguia nem acender uma vela. Comparada a ela, as habilidades de Catherine eram 9. E diz que eles não podem dizer nada se ela insistir, pois é a filha do Duque. Ele pensa que a habilidade dela é algo que realmente pode ser ignorado facilmente. Com isso nos mostra o povo maravilhado olhando para o fogo. Um deles diz que sua senhora é incrível. A empregada diz que não consegue acreditar que a madeira de ferro está realmente queimando. O outro diz que não serão mais afetados pela tirania da família real. Ela diz que conseguiu acender quando rezou forte o bastante. Sou uma maga, não sou? Mas o poder da senhora é. Depois ele diz que não é nada. Mas enquanto a esse cachorro, perguntou ele. Ela pensa por que não podem simplesmente ignorarem ele. Ela fala que o pegou. Ele parecia um desabrigado perdido, por isso decidiu criá-lo. Ele a olhava sem acreditar no que ela falou. Ele pergunta se não seria melhor um menor. Ela diz que gosta daquele, e não vai querer outro, só aquele. E diz que tem que ser ele. Se é isso que a senhora quer, falou ele. E diz que primeiro precisarão procurar por alguém que perdeu um cachorro, caso não tenha ninguém, ela poderá ficar com ele. Com isso outro mordomo começou a chorar. Ela perguntou por que ele estava chorando. Ele diz que aquilo era um milagre criado pelo coração da senhora. E que alguém com tanta mana, fará com que o condado aguente esse frio. O outro diz que não terão mais que lidar com a escassez de madeira. Ela fala que não, e só pensa que só fez aquilo porque estava com frio. Ele diz que sabia que os rumores da alta sociedade eram inacreditáveis, e pede para a senhora os perdoar. Ela fala que os perdoa. Ele diz que ela é tão misericordiosa. E diz que então vai espalhar o fogo com todos em volta da mansão, e todos irão lhe agradecer. O que? E fala para ele esperar. E se pergunta se vai ficar tudo bem. Com isso nos mostra o governador de Erele, o barão de Insetia. Ele pensa, um fogo que pode até queimar ferro preto. Por que ela está tentando esconder isso? Estava certo que falaram que o poder dela era muito baixo, apesar disso. O Duque Obelon é um verdadeiro estrategista. E pensa que a família Obelon se orgulha da forte linhagem e poder comparado ao da família real. Mas se uma criança com poder maior ainda nascesse? Não acredito que ela está escondendo algo tão incrível.
Possivelmente o Duque mandou ela para testar a lenda passada do norte. E pensa que ali, na parte mais ao norte de Erele, um novo incêndio começará a expulsar as dificuldades. Assim anoitece. Ela estava dormindo. Ele se transformou em humano e perguntou se ela estava realmente dormindo. E diz que não pode acreditar que ela fez toda aquela cena. Aí nos mostra ela dizendo que irá dormir. Então ele deve sair. Ela começa a puxar enquanto perguntava por que ele finge ser um cachorro de verdade, seu demônio de coração negro. Ele fala que se nega a dormir no sofá. E diz que ela estava tão alerta de ele dormir ali, mesmo assim acabou caindo no sono rapidamente. E disse que ela diz não precisar de nada, mas se ela realmente descobrisse o seu desejo, então deve o dizer, para que esse demônio tenha o prazer de realizá-lo. Com isso ele escuta um barulho. Assim ele começa a chamá-la, ela pergunta o que seria. Ele diz que aparentemente tem alguém em sua sala de estar, pode ser um assassino. Ela pensa que claramente não é um assassino, mas ele age como se fosse um. Com isso ela disse que está bem, iria olhar o que era. A empregada estava mexendo em algo perto da lareira. Ela perguntou o que ela estava fazendo. Ela o chamar de senhorita enquanto gaguejava. Seu nome é Emma, certo? Ela diz para ela por favor não a matar. A prota não entendeu por que ela falou aquilo. E pergunta se realmente é tão assustador assim. Ele diz que só um pouco. Ela pergunta se a situação era tão desesperadora que veio roubar. Com isso pergunta o que ela estava tentando levar. A empregada diz que bem. A prota vendo que ela não queria falar, diz que está tudo bem, e que pode pegar o que quer que seja. A empregada fica sem acreditar. Ela diz que as coisas ali não são importantes para ela, e se ela está tão desesperada a ponto de querer roubar. E diz para ela fazer como quiser. Ela pergunta se ela realmente pode levar o fogo. Ela se espanta que era só o fogo que ela queria. A empregada diz que suponha que realmente não possa. Ela pergunta o porquê não pegou durante o dia. Ela diz que o barão proibiu que levasse o fogo para fora da mansão, dizendo que era só necessário ali. Ela pensa por que ele faria isso. E diz que deve haver uma razão para o barão querer controlar o fogo, mas isso seria mais importante que deixar as pessoas morrerem de frio? E diz que se ela sair com o fogo, o barão não poderá dizer nada. E fala para ela mostrar o caminho. Assim elas estavam saindo e viu alguém parado na frente do portão. Ela diz que esse é o guarda que o barão botou. Ela diz para ela o seguir. Quando ela se aproximava, ele pergunta quem estava ali. Ela diz que parece que ele tem muito trabalho. Ele fica surpreso vendo que era a senhorita da casa. Ela diz para ele abrir o portão, pois vai dar um passeio. Ele repetiu o passeio, pois já era muito tarde. Ela diz que o seu menino ali estava pedindo para sair. Ele diz que se esse é o caso, então é melhor que ele faça isso. Ele o morde. Ele grita com aquilo. Réu irmão, falou ela. E diz que como ele vê, ele só segue as ordens dela. Ele diz que ele tem ordens do barão, e também está muito tarde para sair. Ela o pergunta como ele se atreve. E pergunta se ele vai lhe deter. Com isso ele grita. Ela pensa porque todo mundo tem tanto medo. E gaguejando diz que sairá do caminho, então por favor não corte seus dedos. Dedos, repetiu ela. A empregada diz que é um rumor que a senhorita tem obsessão em cortar dedos. Ela pergunta por que ela faria isso. A empregada diz que nunca fez, então não sabe. Ela diz que também nunca fez isso. A empregada fica surpresa que ela realmente nunca fez aquilo. Com isso o portão abre. Ela diz para Emma guiá-la. Ele diz que vai junto. Ela pergunta por que ele está a seguindo.
Ele diz que é muito tarde e perigoso. Ela, olhando, diz que não acha que serão as únicas em perigo. Com isso, ele olha para a porta e fala que quando o barão descobrir, ele vai estar frito. Ele começa a chorar, perguntando o que deve fazer. Ela bota a mão na cabeça e diz para ele parar de chorar e a seguir. E se isso o botar em apuros com o barão, então dirá a ele que foi ela que o arrastou para aquilo. Ele diz que a senhora é muito bondosa. O Helwer olha pensando que isso nem deveria ser considerado um guarda. Assim a empregada diz que foi ali que ela passou sua infância. E que os adultos podem suportar o frio, mas as crianças não. Com isso alguém a chama de maninha. Aí vemos um monte de criança tentando se aquecer. Helwer diz que alguns deles poderiam ter congelado até a morte. Ela diz que também acha isso. Ela chama pelo guarda. Sim, minha senhora, falou ele. Com isso vemos a madeira negra de ferro na lareira. Ela diz para a irmã que aquilo é madeira que não dá para acender. Ela diz que está tudo bem e que a sua senhora tem uma solução. Uma solução, repetiu a garota. E olha para a mulher. Ela fica com medo e volta a abraçar a empregada. A prota pensa que sua cara de vilã parece ter um bom efeito de novo. Ela diz para a senhora que está pronto. Ela diz para ela acender. Ela diz que não dá, pois o fogo que ela trouxe tinha acabado há uns minutos atrás. E começa a chorar. Ela diz para Emma que as crianças estão chorando porque ela está chorando. Ela diz que sem o fogo, as crianças vão morrer congeladas, então não tem como não chorar. Ela suspira, e chama por Helwer. E diz para ele acender a lareira. Ele pergunta se está tudo bem fazer aquilo com muitas pessoas ali. Ela diz que não dá para evitar. Assim as duas crianças abraçavam a empregada. Ela diz que é o que ela quer. Ele diz que se é o que a sua contratante quer, então fará. E lança uma magia. E a lareira começa a pegar fogo. Elas olham impressionadas. Ela olha para a prota. E pergunta se a senhora é uma maga. Ela diz que é um segredinho, que não deve ser falado a ninguém. Ela concorda. Ela diz para todos que estavam ali, guardar em segredo. Eles concordam. Então está na hora de voltar, e diz para Emma que ela pode voltar amanhã. Ela agradece. E diz para o guarda que ele esqueceu sua espada. Assim ela pensa, Lady Véria, quando me tornei sua servente exclusiva, confesso que fiquei com medo por causa dos rumores, mas ela ajuda as pessoas em segredo. E diz que ela, Emma, prometa servir para sempre. Com isso no dia seguinte. Dormiu confortável. A comida está do seu gosto. Como tem estado? Ela vendo aquilo começa a correr. E penso por que eles estão fazendo isso. E pergunta a Emma por que todo mundo está sendo tão amável de repente. Ela diz que é porque todos os aldeões e serventes sabem. Assim nos mostra naquele dia pela manhã. Ela diz por que não compartilha o fogo, pois de todo modo, todos fazem parte do ducado. E se ele não tem uma boa razão, então por que não dar o fogo para os aldeões? Ele diz que se é isso que ela deseja, então estenderão o fogo por todo o território. Ela disse não foi ela mesma que fez isso, então estão todos muito agradecidos. E diz que agora eles sabem a verdade sobre a sua senhora. Com isso ela confirma e sai. E fala que por agora isso é bom. Emma pergunta se ela gostaria que a trouxesse um pouco de chá. É quando ela estava saindo, uma outra empregada estava vindo com pressa, e fala algo para ela. A prota pergunta o que foi. Ela diz bem. O príncipe herdeiro Cassian acabou de chegar, parece que ele veio visitá-la. Ela fica surpresa com isso. Enquanto ela andava ao seu encontro, pensava nela falando que queria cancelar o noivado, e que nunca mais se viriam novamente.
Mesmo assim ele veio lhe ver, e se pergunta se na novel tinha algo parecido com isso. É quando lembra que possivelmente não. Pois na novel tudo gira em torno de Catherine, então é possível que não tenha nada sobre isso. Espero que não seja algo chato, pensou ela. Assim ele fala que já se passou muito tempo desde que lhe viu. Ela o olhava sem entender de onde veio tanta alegria ao lhe ver. Ele diz que ela parece melhor do que quando estava na capital imperial. Ela o olha vendo que ele veio todo enfeitado. E pergunta se ele veio em segredo. E pensa que se ele veio em segredo, com essa roupa qualquer um teria reconhecido que é o príncipe herdeiro. Ela pergunta o que ele quer. Ele diz que não pensava que ela estava indo tão bem em um lugar como aquele, e que é mais surpreendente vendo pessoalmente, afinal estamos falando da senhorita Ivéria Oberon. E fala que só queria vê-la. Ela se assustou com isso. E fala que ele só deve estar brincando, e pergunta por que ele realmente está ali. Ele diz que realmente veio lhe ver. E fala que ela finge bem, mas deve estar tão só sem ele ao lado dela. Ela pensa que então é isso, ele sempre usou Ivéria dessa forma, e Ivéria, como estava cega de amor, o deu tudo o que pediu. Mas por outro lado, assim ela olha para algo. E diz que se comparamos a beleza, meu Helwyr é muito melhor. Com isso ela faz carinho em Helwyr. Ele diz que pensou que ela poderia estar de coração partido, então veio lhe ver. Ela fala que ele então veio em vão. E pergunta se é muito difícil romper compromisso com ela, Ivéria Oberon. Ele a chama de Ver. Ela pensa porque chamou pelo seu apelido de repente. Assim ele diz que não sabia se algum dia sentiria amor por alguém, por isso se comprometeu com ela. Mas quando conheceu a Catherine, já não podia pensar em se apaixonar por mais ninguém a não ser ela. Ela pergunta se ele quer que ela o parabenize. Ele diz que é exatamente isso. Eu quero que celebre o meu futuro com Catherine. Ela pensa que tipo de idiotice é essa. Ele diz que ela com muita alegria deveria falar bem dele. Ela pensa que merda é essa que ele está dizendo. Com isso ele anda, e coloca a mão em seu queixo. Ele fala que o pai dela se retirou do apoio à mineradora. E diz que graças a ela, ele tem estado meio ansioso. Ele fala que se ela não colaborar com ele, então vai ser difícil lhe dar a posição de rainha. E fala que pode lhe dar algo mais. É aí que ela lembra que na parte norte do império havia uma mina que não havia sido explorada ainda. Todos acham que lá há uma grande quantidade de pedras preciosas, mas devido aos custos elevados para a mineração, ninguém se aventurou a investir. Mas quando ela noivou com o príncipe herdeiro, a família real conseguiu o patrocínio de seu pai. Mas depois que o compromisso foi anulado, seu pai se retirou do apoio. E pensa que então é por isso que ele veio o mais rápido que pôde até ali. No entanto, eu duvido muito que o duque, sendo o homem que é, escute o pedido de sua filha. Nessas condições, nesse momento o Helwyr o xinga, e fala o que ele acha que está fazendo com sua contratista. Com isso ele começou a latir. O príncipe sentiu um forte vento e caiu. Ela pergunta para Helwyr se foi ele que fez aquilo. Ele pergunta se tem alguém mais ali. O príncipe se perguntava o que foi aquilo, e se caiu. Ela o chama, e fala que não sabe por que pensou que ela estaria feliz com aquela oferta. E pergunta se ele não sabe, mas seu corpo não lhe atrai em nada. Ele fica espantado com o que ouviu. Ela sorrindo fala que seria melhor ele suplicar para conseguir o que quer. Os guardas estavam lhe esperando, de repente ele saiu furioso, dizendo que eles já irão voltar para a capital imperial. Ela fala que espera não vê-lo novamente. Ele andava furioso, quando torce o pé. Ele sentiu uma grande dor. Os guardas chamam por ele, e pergunta se ele está bem. Ela pergunta se foi ele também que fez aquilo, ele confirma. Ela agradece e o beija. Com isso ela foi andando.
Ela fala que é mais sério do que achava. Ele a olha, ela diz que parece que ele não está muito bem, e que suas pernas estão muito fracas, então está meio preocupada. E fala sorrindo que pelo menos o mundo não vai acabar se caso suas pernas não estiverem bem, e fala para ele continuar lutando. Logo depois ela estava sentada, dizendo que aquilo era ótimo. Ele pergunta se ela está feliz. Ela diz que sim, pois finalmente se livraram daquele idiota. Ele fala que é bom vê-la feliz, mas está muito aborrecido. Ela observa, mas logo muda de assunto dizendo que seu chá está muito gostoso. Ele diz que ela está tão feliz ao ponto de dizer que o chá está bom sem nem prová-lo, mas ele está tão triste e deprimido. Ela fala que ele diz isso todos os dias. Ele diz que quer ver sangue e guerras. E diz que só está um pouco frustrado. Castigou o príncipe herdeiro por ela, também está se contendo para não matar ninguém. E ele diz que ela nunca lhe pergunta como ele está. Ela fala que está bem. Ele ao ouvir isso pergunta se ela vai deixar ele matar alguém. Ela bota a mão em sua cabeça e diz que ele fez bem, e fala que ele é um bom garoto. Ele pede para ela não fazer isso, pois parece que ele é realmente um cachorro. Ela diz que seu cabelo é lindo. Ele manda ela parar com aquilo. E diz que ela precisa saber mais sobre o grande ser que ele é. Ela fala que sabe muito bem. Ele diz que ela sabe muita coisa, mas não utiliza nada. Ela pergunta se ele realmente vai pegar tudo. E fala que as servas ficam surpresas pela quantidade de comida que precisam fazer. E fala que um dia elas acharão que ela come 10 porções de uma vez. Mas é o Helwer que come tudo. Ele diz que já que não pode saciar seus desejos, a única forma de se acalmar é comendo. Ela fala que então é assim. Ele diz que para ele assassinar é uma necessidade básica, muito parecido com a fome humana. Ele fala que não morrerá se não matar, mas é tão torturante como a morte. É como se tivesse que comer só aveia para sobreviver. Ela diz que entende. Ele diz que na realidade se esforça muito. Ela pergunta se ele não pode resolver isso de outra maneira. Outra maneira, ele pensa. Com isso ele o olha, mas logo desvia o olhar. Ela fala que se existe outro modo que não seja matar, então quer saber. E diz para ele dizer logo. Ele diz que qualquer método pode valer, se fizer ele sentir prazer. Eles dois ficam sem dizer nada. Como o que? Perguntou ela. Ele a olha pensando que não é possível que ela é tão inocente assim. E pergunta quantos anos ela tem. Ela diz que completou 18 há um tempo, então já é adulta. Ele diz que continua sendo um filhote, comparado a ele. Ela pergunta quantos anos ele tem. Ele diz que é 2176 anos. Ela diz que ele então é um vovô. Ele diz para ela não lhe chamar de vovô, pois ele envelhece de forma diferente dos humanos. E diz que isso não importa, de qualquer forma não pode fazer aquilo com ela. Assim vamos para a Floresta Negra. Na Floresta Negra do feudo de Airelle, existe um ninho de Wyvern. Os Wyvern se caracterizam por seu temperamento agressivo, além de serem carnívoros, e possuírem corpos parecidos com os de dragões. Eles são inimigos naturais dos seres humanos, por isso que quando os ovos chocam, precisam ser destruídos para controle da espécie. Com isso a empregada diz que é difícil destruir os ovos porque são muito bem protegidos, então todo ano recebem ajuda da família real, pois se a rota comercial do norte for atacada, a família real perderá seu abastecimento. Ela fala que então é por isso que vieram os dois peixes de Catherine, fala ela olhando lá para baixo. Aí mostra o primeiro, que é o príncipe Lidon Gerante, ela lembra que sua terrível relação com Ivéria é bem conhecida. E o segundo era o capitão dos Cavaleiros Reais, Sam Reuters, que também não se dava bem com Ivéria. Os cavaleiros têm como princípio seguir regras, e lealdade. Ai lembra que a Ivéria original era maldosa e tentou assassinar a Catherine.
E lembra que na novel original ele desprezava ela, mas como cavaleiro, ele não pode mostrar isso abertamente. Com isso ela pensa que tanto faz, pois não sairá de seu quarto até que eles forem embora. Pelo menos era isso que eu planejava. E pensa que não deveria ter baixado sua guarda. Lydon diz que ela parece muito bem. Ela pensa que porque logo ela. Ela lembra de Emma dizendo que mesmo Airelle sendo muito frio, é famosa por suas águas termais. E pergunta se sua senhora não gostaria de ir. Ela pensou que indo para as fontes termais, escaparia dos banquetes. E pensa que só deveria ter ficado no seu quarto. Com isso ela disse que não sabia que eles estariam aqui, pois pensou que estavam bem ocupados. Ele diz que eles estão no meio de uma grande conquista, e diz que parece que ela está muito bem, e diz que não é muito característico de uma pessoa que colocou os pés na capital imperial. Ela pensa que antes de entrar nesse corpo, trabalhava em uma empresa comercial, em outras palavras, já está acostumada a escutar queixas do seu chefe, então ficou especialista nisso. Com isso ela diz sim, mesmo? Nossa, que complicado, e fala que não se importa. E pensa que não dá para iniciar uma briga quando alguém se comporta com indiferença. Com isso ela diz que se eles não têm mais nada para dizer, então vai se retirar. Com isso Lydon fala que águas termais deve ser muito fácil para ela, principalmente depois de tentar assassinar alguém. Ela pensa que parece que ainda não terminou. Com isso ela respira fundo, e pergunta se por acaso essa pessoa morreu. Eu acho que não. Aliás, parece que todos já esqueceram daquilo. E pergunta se não foram aqueles dois que estavam lhe enganando. Com isso eles ficam sem palavras. Ela fala que sabe que seus métodos não foram corretos. É por isso que passará o resto de sua vida pagando seus pecados. E pergunta se por acaso eles não acham que é possível que os vilões queiram se redimir de seus pecados. E pergunta se uma vez mal, sempre será assim. E fala que parece que o príncipe, que deveria abraçar as pessoas do império, é tão severo, que eu sendo parte dos seus súditos estou começando a ficar preocupada. Com isso ela pediu com licença, e se retirou. Assim ela diz que é tão bom, era disso que ela estava falando. Ela questiona Helwyr o porquê ele está tão longe. Ele diz que está confortável ali. Ela diz que ele está muito longe, pois quer falar cara a cara com ele. Com isso ela chama ele para tomar um banho, ele disse que está bem onde está. Ela fala que não acredita. E pergunta se por acaso ele é tímido. Ela fala que ele é muito ingênuo apesar da idade que ele tem. Ele fala que já falou que não é vovô. Com isso ele diz para ela parar com aquilo, e sair dali. Ela o encara. Ele a pega nos braços e diz que está na hora de irem. Com isso eles chegam bem próximo. Ela pede para ele botá-la no chão. Com isso ela percebe que está sequinha, e pergunta como é possível. Ele diz que aquilo é magia. Ele diz que evaporar a umidade corporal parece simples, mas na verdade, ele é muito cuidadoso. Ela fala que é como um secador. Secador, repetiu ele, e pergunta de quem ela está falando. Ela diz que não é uma pessoa, é sim uma coisa que serve para secar cabelo. Ele pergunta se esse é o nome, então suponham que sou o melhor secador, pois nada pode secar tão bem quanto ele. Ela diz que não é bem assim. Mas logo se dá de vencida e diz que ele é o melhor secador. Com isso eles estavam saindo, uma pessoa lhe esperava. Ela olha e vê que é Sam Reuters. Ele a encarou, logo foi embora. Ela fica sem entender. Helwyr pergunta se esse é da família Reuters. Ela diz que é sim. Ele diz que de alguma maneira ele se parece com o cara que estava em pé com o idiota que lhe invocou no passado, especialmente sua tranquilidade. Ela pensa que até na novel ele era bem calado. Helwyr disse que no começo pensava que ele não conseguia falar, mas agora acha que sua linhagem é toda assim. E seus descendentes são iguais, será que eles fizeram um pacto de silêncio para serem melhores em combate? Se perguntava. Ela disse que parece que ele gosta muito do Sam Reuters.
Ele diz que é claro, pois ele é uma pessoa forte. E diz que os humanos fortes são divertidos. Com isso ela diz que então, por ela ser fraca, então ele não acha ela divertida. Ele diz que ela não é divertida por não ter ambição. Ele diz que tal ela ter a ambição de dominar o mundo. Ela diz que sinceramente, não acha isso divertido. Assim anoitece. Ela diz para Emma que depois que visitou as fontes termais ficou cansada, então vai dormir. Emma assentiu. Quando ela entrou, ela ficou surpresa, e pergunta o que ele está fazendo ali. Ela diz que está com sono, então diz para ele sair logo. Ele pergunta por que já que sempre dormem juntos. Ela diz que isso quando ele é um cachorro, e manda ele sair logo e parar de enrolar. Ele fala que não tá enrolando. E diz que quer ver derramamento de sangue, mas ela sempre lhe ignora. E fala que ela também deveria experimentar o quanto difícil é reprimir os desejos. Ela o chama, mas logo desiste. Diz que está muito cansada, então vai dormir ali. Ele diz para ela esperar, aonde ela está indo. Ela fala boa noite, e dorme. Ele disse que não foi isso que ele quis dizer. Com isso ele se morde de raiva, e diz que realmente está em seu limite. Com isso um tempo passa. Vemos Helira olhando. Ela abre os olhos e o encara. Ela pergunta a ele o que ele está fazendo. Ele não diz nada. Ela diz que não importa o quanto ele tente, não irá começar uma guerra, então é melhor ele sair de cima. Ele assegura, ela o encara sem entender o que ele está fazendo. Com isso ela se questiona por que ele está agindo assim, e manda ele escutar o que ela fala. E pergunta se ele está bem. Ele chega perto dela, e diz que está tendo um momento difícil. Ele a morde. Ela o chama novamente, e diz que definitivamente ele não está bem. Percebendo que ele ainda não estava lhe escutando, ela lhe dá um cascudo mandando ele acordar. Ele grita de dor. E pergunta por que ela lhe bateu. Ela diz que finalmente ele voltou aos seus sentidos. Ele pergunta por que bateu nele, já que estava quieto. Ela fala que ele estava tão quieto que a mordeu. Ele vendo a mordida, se questiona se foi ele mesmo que fez aquilo. Ela pergunta se ele não se lembra de nada. Ele diz que não. E pergunta por que a mordeu. Ela pensa que parece que ele não está mentindo. Com isso ele diz que falou a ela que estava no seu limite, e não sabia que isso iria acontecer. Então você me mordeu porque estava no seu limite. Ele fala que não tem um bom autocontrole, e é a primeira vez que não vê sangue há um bom tempo. Ela pensa que só pode ser brincadeira, agora está destinada a morrer devorada por um demônio que não tem os desejos saciados. E diz que de qualquer forma, encontrará uma maneira de resolver isso. E fala que ele foi um investimento problemático. Com isso ele diz que pelo menos é o melhor secador. Ela diz que sim, mesmo que precise de manutenção. Com isso dá uma olhada nos livros e diz que normalmente eles são chamados quando há um forte desejo de vingança, ou quando alguém quer conquistar o mundo, e diz que não parece bom. E se pergunta por que as pessoas chamam demônios para essas razões importantes. Ele diz que isso é normal, e a pergunta quem chama um demônio para acender um fogo. Ela diz que essa discussão não ajuda a resolver o problema. Ele diz que para resolver é fácil, é só eles irem para a guerra. Ela diz que está se esforçando para encontrar uma solução, então ele deve parar com aquilo. Ele diz que essa é a maneira mais fácil, pois ela não quer ser devorada. Ela o questiona se existe alguém que ele gostaria de comer. Ele diz que ela, mas não está se referindo no sentido de comida. Ela fala que talvez ele não queira carne sim sangue, e diz que pode lhe dar um pouco, e pergunta se ele quer agora. Ele a olha sem acreditar, ela pergunta por que ele está com aquela cara. Ele diz que esqueceu que estava falando com um filhote. Ela pergunta o que ele quer dizer com aquilo. É nessa hora que ela escuta um barulho. Com isso ela vê os soldados. Ela se pergunta se o dia da subjugação dos Wyvern era hoje, pois tinha escutado que seria no próximo mês.
Com isso ela lembra de Emma falando que os soldados iriam ficar um mês ali. Ela fala que não é possível que para evitá-los terá que ficar um mês no seu quarto. Fala porque os Wyvern precisam ser tão fortes assim. Ela lembra que eles são fortes. Com isso ela diz que é difícil capturar um Wyvern, e é difícil em matá-lo, já que os humanos só conseguem fazer isso quando eles estão fracos. E pergunta para Helwyr se para ele também seria difícil. Ele diz que ela realmente não conhece o seu poder. Ela diz que então é isso. Eles irão à guerra. Com isso alguém chama o capitão, e diz que ele deveria ver uma coisa. E fala que encontrou aquilo naquele ninho vazio. Ele fica surpreso com o que ver. E diz que não é possível que os Wyvern foram massacrados. Ele fala que tem uma semana que isso vem acontecendo. E diz que já é bem difícil matar um Wyvern, agora fazer isso todos os dias é quase impossível. Sam fala que seu grupo ainda está investigando, mas ainda não conseguiram resultados. Lydon fala que se é uma besta mais forte que os Wyvern, então não seria mais prudente chamar os cavaleiros de volta para a capital, para assim solicitar reforços. Sam fala que provavelmente não se trata de uma besta. Ele pergunta então o que seria. Ele diz que nos corpos dos Wyvern é possível ver rastros de queimaduras. Com isso ele diz que ele está certo, pois as bestas não são capazes de produzir fogo. Por outro lado, esse ser também mostrou ter inteligência, e sem dúvida alguma é bem forte. Sam diz que seria possível que a outra parte seja humana. Ele o encara. Ele pensa que Sam Reuters é uma pessoa que segue o caminho correto, e não é alguém que possui intenções ocultas, mas como a família real vai se posicionar diante essa situação? No Império de Gerantin geralmente o direito de sucessão ao trono seria do filho mais velho, mas depois que sua mãe morreu, o príncipe Cassian, que tinha uma mãe com status maior que a sua, se tornou o príncipe herdeiro. Porém, ainda existiam pessoas que estavam me dando apoio por motivo de legitimidade. Então a rainha sempre me manteve sob vigias, e abaixo de um rígido controle. Ela me enviou para a tropa de subjugação dos Wyvern, que se encontra sob o comando dos Reuters, com a esperança que eu cometesse algum erro, e assim ter que assumir toda a culpa. Mas agora estamos falando da aparição de um ser poderoso que ainda não foi identificado. E pensa que tipo de efeito ou consequência terá tudo isso. Com isso nos mostra tudo pegando fogo. Helwyr estava adorando aquilo. Ela pensa que ele está bem animado com aquilo. Ela pensa que ver aquilo faz ela realmente notar que ele é um demônio. Tinha um monte de Wyvern mortos. Ele a olha, e diz que já podem ir agora. Ela pergunta se ele tem certeza que aquilo é o suficiente, pois há minutos atrás estava falando que não queria voltar. Ele diz que não é o suficiente, mas parece que ela está entediada. Ela o pergunta se depois de uma semana ele finalmente aprendeu a ser atencioso. Ele diz que é porque ela cada dia foi ficando mais calada. Ele diz que estava se perguntando a ele mesmo se talvez estivesse a assustando. Ela diz que não, só estava entediada de tanto esperar. Com isso um Wyvern gigantesco aparece. Então galera, esse foi o vídeo. Se você gostou já deixa aquele like e se inscreva. Até a próxima.